Tenho aqui uma palavra bem curta, bem pequena, só para a gente não deixar esse dia das bruxas passar assim. É complicado quem nasceu no dia das bruxas, né? Oh, não sei. Quando olho para a pastora, eu não sei, né? Mas enfim, olha. Felicidades para ela. Então, olha, amados, deixa-me só contar primeiro aqui uma grande coisa. Por que eu escolhi essa mensagem? Uma coisa que aconteceu comigo, eu e o meu filho. Ela agora está na escola, está no primeiro ano. E então, o primeiro dia quando ele foi para a escola, era uma felicidade muito grande. E ela então entrou, e quando eu fui lhe buscar, ele não queria sair da escola. Ele queria ficar lá. E chorou, não quis sair. No segundo dia era outra alegria muito grande. E quando ele chegava em casa, chegava muito cansado. Então eu sempre perguntava como é que foi e ele contava com maior alegria. Segundo, terceiro, quarto, quinto dia, vi que ele começou a voltar um bocadinho triste. Então eu perguntei, então o que é que se passa, filho? E ele começou a dizer que tem lá uns colegas que estão a ser um bocadinho bruto com ele. E então eu disse, olha filho, então nós temos que criar aqui um plano, uma estratégia. O que é que você vai fazer? Ele disse assim, olha, eu acho que eu não vou brincar mais com eles. Eu disse, muito bem, então afaste-se. Ok, ele foi no quinto, sexto, por aí vai. E então chegou uma altura que ele chegou muito triste, entrou no carro muito triste mesmo. E eu, como já conheço, eu perguntei o que é que se passa. E ele começou a chorar com a história. E ele disse que tem lá um colega que empurrou, bateu e fez mais outras coisas. E eu disse assim, olha filho, então vamos ter que apertar mais e criar mais uma estratégia forte. Já oraste, filho? Ele disse, não. Então por que você não ora? Ele disse, tá bem pai, eu vou orar. E ele disse, mas eu vou orar, mas vou me afastar deles. Ele disse, tá bom filho, faz aquilo que você quiser. E ele orou, se afastou. Dia seguinte foi, e ele disse, então filho, ele disse, olha pai, eu orei, me afastei, não brinquei mais com ele. E no outro dia eu disse, filho, então o que vais fazer hoje? E ele disse-me assim, olha pai, eu não vou brincar mais com ele. E eu disse assim, filho, espera aí, nós estamos a reagir um bocadinho mal. Vamos mudar aqui a estratégia. Eu disse assim, filho, por que você não pede para Jesus vir? Né? Para Jesus vir ter contigo e dizer assim, Jesus, eu quero abraçar aquele menino. Não é você que vai abraçar, mas é Jesus que vai lhe abraçar. E ele arregalou assim os olhos para mim e disse assim, pai, como é que é isso? Ele disse, olha, faz assim. Você pede Jesus, diz assim, Jesus, eu quero abraçar aquele menino. Porque o Joshua é daquelas pessoas que ele quando entra, se tiver aqui 50 pessoas, ele cumprimenta as 50 pessoas. Então ele é muito comunicativo. Eu digo assim, olha, oras e pedes a Jesus para que Jesus venha em ti. E quando você for para abraçar ou brincar com alguém, não é você que está a brincar. Você está a brincar com o menino, mas é Jesus que está a brincar com ele. E eu disse, olha pai, tá bem, vou fazer isso. E no dia seguinte ele voltou com uma alegria tão grande. E eu fiquei curioso, perguntei, então filho, o que aconteceu? E ele lá contou a história. No outro dia ele voltou mais triste ainda. E ele disse assim, olha, um menino bateu-me. E eu disse, filho, você já orou? E ele disse, não. Eu disse, então filho, não vais orar? E ele disse, não. Eu disse, então por quê? Eu sei, se eu orar, Jesus vai lhe curar e depois ele vai me bater outra vez. então achei muito engraçado aquilo. É por isso que eu trouxe essa mensagem, que é o título da mensagem. É muito simples, né? Que você só dá ao outro aquilo que você recebeu. E aquilo que você recebeu veio das pessoas que vieram antes de nós. Eu não consigo amar a minha amada sem antes receber do amor das pessoas que antes me amaram. Porque nós temos uma tendência de amar não como as escrituras ensinam, mas como a minha raiz ensinou-me. Então, o jeito que eu amo não é o mesmo jeito que a minha amada a irmã me ama. Por quê? Porque cada um de nós que está aqui aprendemos um jeito de amar. Por quê? Porque diante dos nossos pais, nossos pais disseram assim,
Tu estás a apanhar porque eu te amo. Tu estás de castigo porque eu te amo. Tu estás aquilo e aquilo porque eu te amo. Tu estás aquilo porque eu te amo. E quando nós crescemos, o que eu vou fazer? Eu vou te bater porque eu te amo. Nada mais é que eu vou reproduzir aquilo que eu entendo como amor. E então, quando a gente entra no mundo da palavra de Deus, nós somos confrontados. Automaticamente nós somos confrontados e quê? Nesse jeito de amar. Opa, espera aí. Afinal de contas, não é bem assim que me ensinaram. Então, qual é o melhor jeito? Aqui é que começa a confusão. E nós todos sabemos que o amor é a base de tudo. De tudo, tudo. É o amor. Então, repara só numa coisa. Todos nós, nessa vida, de uma maneira ou de outra, nós fugimos ou enfrentamos certos estímulos emocionais que controlam ou direcionam ou prevalecem mesmo nas nossas vidas. Por exemplo, a rejeição, o abandono, a culpa, humilhação, injustiça, traição, medo, fé e amor, tudo isso está embutido dentro de nós. E nós, quando vamos para fazer alguma coisa, nós sempre vamos fazer ou é por causa da culpa, ou é por causa da rejeição, ou é por causa do abandono, ou é por causa da humilhação, ou é por causa da injustiça, ou é por causa da traição, ou mesmo o medo. Porque nós queremos fazer o certo, mas por causa da rejeição nós aceitamos tudo e todos. Por quê? Porque a rejeição é um dos sentimentos que mais nós fomos magoados quando a gente era criança. Hoje nós somos adultos e nós não queremos voltar a sentir o quê? O sentimento de rejeição. E então o que vamos fazer? Nós fazemos de tudo para que esse sentimento não venha outra vez. É por isso que nós aceitamos e dissemos tudo sim, 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 sim. Há uma coisa espetacular numa criança. Existem dois tipos de não dentro de uma criança. Há um não da convicção e há um não da rebeldia. Nós, como pai, nós temos que saber ver qual é o não que ele está a falar ou executar naquele momento. Se é o não da rebeldia ou o não da convicção. Por quê? Porque se a gente não souber, a gente vai impor regras. E quando a gente impor regras, já estamos a cometer uma injustiça. A criança, quando diz não, se você perceber, é um não da convicção, ela simplesmente está a dizer assim: pai, eu posso dizer 50 não, eu nunca vou perder o teu amor. Hoje nós crescemos, um irmão vem me pedir uma coisa, o que é que eu vou dizer? Sim. Por quê? Porque eu tenho medo da rejeição. E eu digo sim, 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 sim a tudo. Por quê? Porque eu tenho medo de perder o amor da outra pessoa. Então, por causa da rejeição, muitos de nós estamos a fazer coisas que não deveríamos ter feito. Por quê? Porque o demônio sabe perfeitamente onde te pegar. E se a gente não trabalhar essas emoções, elas dominam-nos. E a gente vai dizer tudo sim e a gente fica sobrecarregado. E quando vamos para executar um trabalho, adivinha qual é a cara que a gente vai fazer? Enjoado, cansado, mal disposto. Então, diz não. Mas nós não conseguimos dizer não. Como é que eu vou dizer não? Se eu tenho medo de perder o amor do meu irmão, do meu amigo, dos vizinhos, de qualquer outra pessoa. Por quê? Porque eu quero mostrar uma coisa que não sou. E depois, muitas das vezes, nós criamos o quê? Um plano de fuga. Nós não criamos um plano de ação. Para quê? Para resolver a rejeição, o abandono, a culpa, a humilhação, a injustiça, a traição. Nós não criamos um plano de ação, nós criamos um plano de fuga. E quando nós criamos um plano de fuga, eu estou aqui, eu não quero voltar a sentir
essa rejeição, esse abandono, essa culpa, essa humilhação, essa injustiça, o que eu vou fazer? Eu crio um plano de fuga. Então, eu estou aqui, eu saio daqui, vou para outra fase, sem ter uma vitória sobre a rejeição, o abandono e a culpa. E quando eu chegar aqui, a minha mente vai dizer assim, estou numa outra fase. Não, você não está. Você apenas fugiu sem resolver esses estímulos. E quando chegar na próxima fase, aquele sentimento, aquela sensação, tudo aquilo vai te cobrar nesta fase aqui. É por isso que muitos de nós mudamos de estágio, mudamos de vida, mudamos de tudo e mais alguma coisa, mas permanecemos sempre iguais. Há sentimentos que nos acompanham e a gente diz assim, meu Deus do céu, eu já te aceitei, eu sou uma nova criatura, mas por que isso está dentro de nós? E a palavra de Deus diz assim, buscai. Se já ressuscitaste com Cristo, buscai. É uma decisão minha. Uma coisa é pedir ao Senhor e a outra coisa é eu buscarei. Nós não podemos esperar que Jesus venha e faça tudo por nós. Nós temos que buscar. Ok, tem um sentimento, você melhor que ninguém. A grande arte do ser humano é quando ele se dirige a si mesmo. Porque quando nós nos dirigimos a nós mesmos, nós conseguimos ver aonde é que eu estou a falhar, aonde é que eu grito, aonde é que eu me enervo, aonde é que eu me chateio e aonde é que está o problema. Porque se eu tiver medo de dirigir a mim mesmo, eu nunca vou conseguir me confrontar. E sempre quando a gente lê a palavra sempre tem tendência a nos confrontar. E a gente quer ficar aonde? Na zona de conforto. E a motivação. Todos nós temos motivação. Por que você veio aqui? Por que você está aí? É a motivação. É algo que te fez mover para você vir para aqui. Algo. Mas o que é? É a culpa? É a dor? O medo? Eu tenho que ir, senão os pastores vão ficar tristes. Eu tenho que ir a qualquer coisa que já está seguir para frente. Não é o princípio que você tem. Não, eu vou estar com os meus irmãos, vou ouvir a palavra e vai haver grande transformação na minha vida. Eu não vou com essa motivação, mas eu vou com a motivação de quê? De uma infelicidade. Eu vou porque, olha, se eu não for, o pastor fica triste. Se eu não for, aquilo vai acontecer. Se eu não for, então é uma infelicidade. Então a minha motivação está completamente errada. Eu tenho que mover segundo o quê? A minha vontade diz assim, não, eu vou, porque vai estar lá a minha amada Elisete, eu quero ver, eu quero abraçar o meu pastor, eu quero estar com meus irmãos, eu quero isto, eu quero aquilo, então eu vou. E a fase? Estamos numa fase, queremos sempre mudar. E toda vez que você está diante de uma fase e queres mudar para outra fase, na outra fase sempre vai exigir de quê? Habilidades que você não tem. E onde é que você vai tentar buscar as habilidades? As mesmas? Ou seja, você muda de fase, mas você transporta a mesma dor, a mesma rejeição, a mesma culpa, o mesmo abandono, o mesmo medo para a fase nova. E você fica, outra vez, no mesmo sítio. Tipo Moisés. Deus chega a Moisés, diz assim, Moisés, eu tenho visto lá o meu povo está sofrendo muito e eu preciso de libertá-los. E Moisés, de certeza que disse, tá bom, então vai e liberta. Mas você nota só uma coisa, Moisés quando saiu de lá, ele sofreu uma injustiça. Fugiu por causa da culpa. E fugiu por causa da rejeição. Por quê? Porque ninguém o aceitou. Uma parte só. Você não foi feito para ser aceite. Você foi feito para ser amada. Amado. Quem é aceito é a carta. Quando lá o carteiro chega, mete lá a carta, você que decide se aceita ou não.
Você foi feito para amar e ser amada. Você não foi feito para ser aceita. Porque se a gente não souber a verdadeira autoridade que nós temos, o diabo brinca conosco. O diabo brinca conosco. O diabo manda umas certas pessoas para ir ter conosco e a gente se comove com aquilo, afinal de contas é uma estratégia para quê? Para te tirar do lugar e te colocar na zona de tribulação. E quando você sabe quem é você e não precisas mendigar amor, você vira um herói. Você vira um gigante. Moisés, vai lá salvar meu povo. Não vou. Moisés, vai, não vou. Moisés, vai, não vou. Moisés, vai, não vou. Mas por que ele não quis ir? Culpa. Medo de se voltar a sentir outra vez aquilo que ele fez. Então, o que Deus disse? Olha, está a vir aí o teu irmão. Você vai, quando você lhe ver, você vai se alegrar muito quando você olhar para ele. E é uma coisa que eu aprendo aqui. Deus não une pessoas. Ele une propósitos. O teu propósito está conectado com o meu. O meu está conectado com o teu. Se você não falar e não conversarmos, não houver uma conexão, como é que eu vou descobrir que você tem o meu propósito? Jesus vai falar, amados, os fariseus estiveram com Jesus constantemente. Quem teve a habilidade de ver quem é Jesus, teve a salvação. Quem não teve, hoje não sei onde que está, mas em algum sítio está. Então o que nós temos que ter? É a habilidade para ver. Espera aí, essa minha amada tem uma coisa que eu não tenho. Ela fala, da forma que ela fala, isso mexe comigo. Irmã, como é que você faz isso? Por quê? A habilidade dela não é minha. E a outra coisa que é extremamente importante. Toda vez que alguém te ferir, nós temos que ver uma coisa extremamente importante. É as tuas habilidades. Porque a pessoa quando vai te ferir, ele não vai te ferir naquilo que você é bom. Ele vai te ferir aonde você é fraquinho. Onde você não tem habilidade. O que um magrinho diz a um gordinho? Você é muito gordo. Não é? Ele está a ferir aonde? Onde ele tem maior habilidade. E ele fere o outro. E toda vez que vem um desafio na sua vida, nada mais é que ele vai tocar aonde? Nas suas inabilidades. Precisamos ter um domínio, uma visão para a gente perceber, espera aí, esse problema chegou, o que esse problema vai me trazer? Vai me levar aonde esse problema? Em sítio nenhum. Então, por favor, sai da minha frente. Espera aí, esse problema está me ensinando uma coisa que eu não tenho. O que é? É isto aqui, ok. Então anda cá problema. E é assim. Nós precisamos conversar, não é fugir. Por quê? Porque senão a rejeição, o abandono, o medo, isso tudo, como está dentro de cada um de nós, quando vem um desafio, a primeira coisa que a gente quer fazer é o quê? É fugir, ir para a zona de conforto. Em 2 de Timóteo 1,7 diz assim, 2 de Timóteo 1,7 diz assim, pois Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amado, isso aqui é a essência, essência humana. A base de tudo é o amor. Basta o amor faltar, eu faço escolhas desequilibradas. Por quê? Porque quem sustenta o equilíbrio é o amor. Como é que eu fui amado? Os meus pais foram muito brutos, os meus pais isso, meus pais... Você agora cresceu, você não pode mais meter a culpa no papai ou na mamãe. Você agora tem a autoridade para mudar o curso da tua história. Se eu tenho a habilidade e o poder de mudar o curso da minha história, espera aí, então o que eu vou fazer? Primeiro, como é que eu amo as pessoas? Se eu amo assim,
Se eu me amo assim pequenininho, eu vou também amar os outros. O equilíbrio é o quê? É fácil ver. É os excessos e a falta. É fácil ver hoje em dia quem anda com excesso. Ih, aquela aí come muito. É um excesso. Ih, aquela aí é muito gordo. É um excesso. Ih, aquele é muito magro, aquele trabalha muito, aquele faz muito, aquele é muito, aquele fala muito, aquele grita muito, aquele se enerva muito. É um excesso. O grande desafio é você encontrar a falta. Porque se está a levar um excesso a essa pessoa, é porque existe uma falta. E aonde é que falhou? Na base, o amor. É por isso que cria o excesso. Quando vamos no poder, lembra? Amor, equilíbrio e poder. Quando vamos no poder é o quê? É a nossa identidade. E muitos de nós têm a identidade de onde é que partiu? Papá e mamã. Mas você tem a própria identidade que Deus te deu. Mas por causa da influência do pai e a mãe, nós criamos a nossa própria identidade. E quando nós vamos ser confrontados com a palavra, a gente começa a ver, espera aí. É por isso que a palavra nos, como é que é aquela expressão? Diz, nos põe completamente nus. É exatamente. A palavra tem esse poder. E quando a gente se coloca nessa posição, aí já não há vergonha. E a gente se entrega como está. E quando você começa a ler a palavra, você começa a entender que você tem uma autoridade. E quando você adquire essa autoridade, você vira poderoso. A Bíblia, ela fala muito que nós somos uma árvore. Nós somos uma árvore. Em Salmo 1, que é o Salmo espetacular, diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto à ribeira de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo quanto ele fizer prosperará. Veja só uma coisa, a Bíblia diz que nós somos uma árvore. O que é que sustenta uma árvore? As raízes. Temos aqui o nosso amado, melhor que ninguém, ele conhece de terra. Quando você coloca uma semente, a primeira coisa que sai não são os frutos, são as raízes. E a durabilidade e a resistência de uma árvore está nas suas raízes. Então, nós vamos aqui, amor, equilíbrio e poder. Nós vamos aqui, é a raiz, é o tronco e as folhas. Os galhos, as folhas, os troncos. É isso, vocês entenderam, graças a Deus. É isso. Em Mateus 7,17 diz assim, Jesus diz assim: assim toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos vos conhecereis. Amados, ai meu Pai. Duas coisas que a árvore e nós vai acontecer em nossas vidas. Primeiro, aqueles que dão fruto vai sofrer a tesoura, que chamamos de poda, né? Aqueles que não dão fruto vai conhecer o machado. Nós estamos a reclamar da tesoura, em vez de ficarmos preocupados com o machado. A tesoura vai nos levar num patamar mais acima. Por quê? Vai ser podado, porque você dá frutos, cortam. E a outra coisa interessante, só atiram pedras em árvore que dá fruto.
Por que você está preocupado com a pessoa que está te falar ou caluniar? Deixa falar, é bom. Por quê? Porque você está no bom caminho, está a dar fruto. Porque se você não tivesse, ninguém falava. Eu também me chateava com isso. Houve uma altura que eu me chateava, ninguém fala de mim, ninguém fala, ninguém... Quando começaram a falar de mim, meu pai, me dá paciência, Senhor. A longevidade, a durabilidade e a segurança estão onde? Nas raízes. O que são raízes, afinal? Nada mais é que são as nossas influências culturais. Não sei se vocês já repararam, quem vive no Algarve, vive no Alentejo, estamos todos no mesmo sítio, Portugal, mas cada um tem a sua cultura. Uns lá falam, tem uma maneira de falar e a comida é diferente, mas estão onde? No mesmo sítio. A influência cultural é onde? É a raiz. Está arraigado dentro de nós. Depois é que as experiências do passado. Que tipo de dor você levou? Ou seja, que tipo de dor você carrega? Essas dores, ou aquelas dores que você carregou no teu passado, hoje elas têm poder sobre ti. Ah, mas eu sou uma nova criatura. Vê as tuas escolhas. As tuas escolhas vão te dizer que você está constantemente a repetir alguma coisa. Há pessoas que terminam um relacionamento e vão começar o outro é pior do que aquele que estava. Depois terminam outra vez, vão começar o outro é pior do que aquele que já estava. O que é que está-se a passar? Padrões. É preciso quebrar esse padrão. Para quê? Para que a gente possa fazer escolhas equilibradas. Aonde é que falhou? Amor. Circunstâncias pessoais. Então, veja só. Quando você chega no reino de Deus, é uma cultura contra a nossa própria cultura. Certo? Veja só, quando você tem uma influência cultural, você encontra influência do reino. Porque quando a Bíblia fala, o que ele está a fazer? Ele está a tentar fazer você perceber que essa cultura que você tem, nada mais é que é boa, mas a melhor está aqui. Você que sabe, você que escolhe. As experiências do passado, é só buscar experiências de Jesus. Ou então, sentar e tentar localizar aonde que eu estou a errar. Porque nós, seres humanos, temos muito medo de nos confrontarmos. Muito mesmo. A gente se protege tanto, mas quando é a vez do outro, eu tenho uma força que você não imagina, mas quando é a minha vez, coitadinho de mim. Há uma coisa que é sensacional numa criança. A criança, ela procura atenção em duas pessoas, ou pai ou mãe. Sempre. Nós, quando éramos crianças, procuramos atenção pai e mãe. Hoje nós crescemos, somos casados. Adivinha só quem é que eu vou procurar mais atenção? Aquilo que me faltou, eu busco tentar encontrar onde? No meu cônjuge, nos meus amigos, nas minhas amizades. Quer dizer, a responsabilidade é minha, mas eu coloco a responsabilidade onde? Nos outros. Colossenses 3, do 1 a 15, ele diz assim, diz assim, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, ele diz, primeira coisa, buscai. Sou eu que tenho que buscar. Não é o anjo que vai sair lá de lá, olha, está aqui. Isso foi lá antigamente. Eu acredito também que pode vir a acontecer. Mas uma coisa que ele diz assim, buscai. Quando eu executo uma coisa chamada busca, eu estou a mandar um comando no meu cérebro dizer assim, eu quero aprender. Então, quando você busca, você se abre. Agora, quando você espera e continua a esperar, e vai continuar a esperar, e vai continuar a esperar, então espera. Diz assim, buscai as coisas que são de cima, não é televisão. Eu quando digo não é televisão, por quê? Se você for a ver, se você ligar a televisão, até a hora que você vai dormir,
95% é só notícias más. E a tua mente está a se alimentar com notícias más. É incrível. Parece que você não gravou nada daquilo que você ouviu. Mas quando você vai para executar uma ação, aquelas notícias todas que você ouviu, eles te chegam como resultado. E você, nada mais é que você vai ser consumido por quem? Não com a palavra, mas com todas aquelas notícias que você ouviu durante o dia todo. Lembra o Salmo 91? As tuas raízes estão aonde? Se estão na televisão, você vai se alimentar da televisão. Se estão na palavra, você vai se alimentar da palavra. Mas é uma confrontação com o quê? Com aquilo que você já tem. E diz assim: buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai. Essa luta do ser humano, pensar. O que é que você pensa? Eu não sei. Mas o que é que você pensa? Não sei. O que é que você pensa? É só olhar para os resultados, já está ali o resultado. Você pensa e você age. Tudo que você faz, primeiro passou pelo teu sistema mental. Nem tudo que você faz, você pensa. Mas tudo que você vai fazer, primeiro passou aqui. Então, nós não somos inocentes. Nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estás morto e a vossa vida escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vos manifestareis com Ele em glória. Olha só uma coisa aqui: mortificai. Ou seja, a palavra está a dizer assim: eu é que tenho que fazer morrer. Fazer morrer o quê? A humilhação, a rejeição, o abandono, a culpa, a dor. Eu é que tenho que fazer morrer. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivias neles. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maldicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos e vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão ou circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Ele primeiro diz assim: faz morrer. E depois, quando você faz morrer, ele pode dizer assim: agora veste, revesti-vos, agora veste. Vestir do quê? Pois como eleitos de Deus. Quem é que é eleito de Deus? Eu e você, nós somos eleitos de Deus. Então, se nós somos eleitos de Deus, por que nós estamos sempre a viver nesse rengue-rengue, nessas coisinhas? Se somos hoje, como diz a palavra, os guardiões da terra, da nossa casa, pois como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade. Ou seja, você vai se vestir do quê? Como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas. Primeira coisa, misericórdia. Benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Isso aqui é difícil, sim, é. Isso aqui é muito difícil, não é fácil. Falar em suportar, amados, eu tenho aqui uma dúvida. Deus diz que eu tenho que amar todo mundo, certo? É um mandamento de Deus. Ele me diz: meu filho Paulo, você tem que amar aquele, tem que amar este, tem que amar o outro, tem que amar todo mundo, sem colocar nenhuma condição. Ok. Agora, intimidade.
vem de onde? Eu posso te amar, sim. Eu posso, não, eu devo. É o meu dever amar-te. Mas agora, intimidade, eu é que escolho. As más companhias corrompem os bons. Não é o facto de eu estar a te amar, eu vou te colocar na minha casa. Você tem uns comportamentos estranhos, não entra lá. Isso é a mesma coisa. Olha, os nossos filhos, com quem é que eles passam mais tempo? Professores. Os professores têm princípios e valores dos nossos? Não. Eles vão colocar coisas dentro deles. E como é que nós temos que fazer isso? Antes de dormir, você faz uma pergunta simples. Quem tem netos, quem tem filho. Filho, como é que foi o teu dia na escola? Ele vai dizer, foi bem. Então você tem que fazer uma pergunta poderosa. Conta-me, qual é a coisa que aconteceu que você mais gostou ou não gostou? E ele vai contar. Agora, quando ele estiver a contar, ele vai fazer uma coisa que é sensacional no nosso cérebro. Ele vai reconstruir a história que passou. E quando ele começa a reconstruir, ele começa a viver o mesmo sentimento que aconteceu lá na escola. Eu, como pai, tenho o poder de mudar essa história. Porque quando ele for para dormir, não há injustiça, não há humilhação, não há culpa, não há nada que vai agarrar-se nele e mandar aquela memória, aquele invento, aquela injustiça por memória de longo prazo. E quando eu corto isso, eu conto outra história. Dizer, opa, espera aí, filho, olha aqui, devia ser assim, olha aqui, você é assim, olha aqui, é assim, aqui, assim, aqui, assim. Ele, quando for para dormir e dia seguinte, quando acordar, está poderoso. Porque você mudou o curso da história. É interessante isso. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus e santos e amados de entranha de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Meu Pai do céu, isso aqui não devia estar aqui. Suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Eu não sei o que é mais difícil, se perdoar. Sabe, é uma coisa que eu fico sempre a pensar. Eu digo assim, quando alguém me faz mal, eu penso assim, não é o que ele está a fazer, mas é como vou lhe perdoar. Porque é difícil, é uma luta constante, mas dá frutos grandiosos. Eu te perdoo, desaparece da minha frente. Meu Pai do céu. Perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus para a qual foste chamado, em um corpo domina em vossos corações, e sede agradecido. Ai, ai, ai. Essa paz que excede o meu entendimento. Eu também tenho outra dúvida. Como é que uma pessoa diz que ouve a voz de Deus se ele tem crenças em relação aos líderes, né, que Deus colocou nesse mundo? Se eu tiver uma crença em relação, por exemplo, eu tenho uma revolta com um pastor qualquer um, como é que eu vou conseguir ouvir Deus se eu tenho essa crença dentro de mim? A Bíblia diz que temos que ter uma consciência limpa. Se eu não ter a habilidade para saber o que é que Deus fala, o que é que a minha consciência fala, eu vou misturar tudo. E eu tenho que eliminar todo e qualquer tipo de crença em relação ao quê? A Deus. Por quê? Porque os nossos filhos estão a crescer e nós apresentamos a Deus. Amanhã alguém morre. O que é que eu vou dizer? Deus levou. Ele cresce, o que é que ele vai pensar? Pô, aquela pessoa que eu tanto gostei, Deus levou, que Deus é esse? Já estou a colocar o quê? Uma crença.
Eu tenho que explicar bem. Olha, aconteceu isso, ficou doente e foi. Agora, Deus levou. Bem, isso é uma parte. Pronto. Então, em Mateus 7, 24, de 27, diz assim. A palavra de Deus diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correu os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Amados, é preciso nós analisarmos aonde nós estamos edificados. Não adianta a gente dizer estamos edificados na palavra, e quando vem uma tribulação, é que a gente vê onde é que nós estamos, a nossa edificação. Porque quando a tribulação vem, dói, magoa. Por quê? Porque você e eu, nós não somos anjos. Nós não temos asas, nós somos humanos. Nós sentimos e dói. Se alguém magoou-te, então o outro alguém tem a cura. Mas o que a gente faz? Vamos edificar aonde? As nossas estruturas, as nossas forças. Nós precisamos saber aonde nós estamos estruturados, aonde nós estamos a edificar. E atenção com aquilo que a gente vê e aquilo que a gente ouve. Porque ele está a moldar os teus princípios. E se você não tiver cuidado, quando des por ti, estás igual ou parecido ou pior do que aqueles. Precisamos ter cuidado. Nós temos que conviver, todo mundo tem que conviver, mas é saber quem vai entrar nas nossas vidas. Sejamos seletivos. Jesus tinha muita gente, mas ele tinha os seus preferidos. Amém? Então ficamos por aqui, meus amados. Muito obrigado e Deus vos abençoe muito. Amém? Obrigado, Jesus. Muito bom. Pastor. Amém. Muito bom. Gostei. Amém? Amém. Aleluia. É o pregador aí. Amém. Alguém precisa de oração, alguma coisa? Estamos bem? Em nome do Senhor Jesus. Olha, foi excelente. Dá para pensar, dá para muita coisa.